Bom dia! Hoje é terça-feira, 25 de julho, e a partir de agora você fica com o telejornal matinal da TV Câmara Jacareí. Você vai saber quais as funções dos radares móveis nos municípios, se é arrecadar ou conscientizar. E você sabia que em 2050 a população idosa vai ter que triplicar? Será que existe algum planejamento para proteger as pessoas dessa faixa etária? E no segundo bloco, o vereador Arildo Batista faz um balanço do primeiro semestre dessa legislatura. E nessa primeira parte do Bom Dia está conosco o jornalista Rodrigo Romero, que voltou das férias. Rodrigo, tinham me falado que as suas férias tinham sido um longo e tenebroso inverno. Eu falei, eu não vou poder falar isso para o Rodrigo, porque eu tenho certeza que não foi longa as férias dele, para ele, pelo menos, para a gente foi, mas para ele eu tenho certeza que não foi longo, muito menos tenebroso. Como é que você está se sentindo de volta aí, Rodrigo? Tudo certo. As férias sempre é menor quando a gente sai de férias, né? Para os outros parece que é longo, né? Para a gente... Bastante frio, né? Bastante frio. Isso foi bom, eu gosto de frio, por isso que eu sempre tiro férias nesse período. Então tudo certo nessa volta agora. Tá certo. E qual que é o seu destaque para hoje, Rodrigo? O meu destaque são as inscrições para o FIES, o Programa do Financiamento Estudantil do Governo Federal. As inscrições começam hoje. São 75 mil vagas que estão disponíveis para os estudantes que querem cursar a universidade privada. Podem fazer a inscrição pela internet no site do FIES, fies2017.com. E os requisitos são os estudantes que tiraram notas de superior ou igual a 450 no Enem do ano passado e não zeraram na redação. Essas inscrições vão até a sexta-feira, então é mais uma chance para os estudantes que quiserem cursar uma universidade privada se inscreverem no FIES. Então é de hoje até sexta-feira. Isso. O endereço é fies2017.com. fies2017.com. Quem quiser se inscrever é só entrar no site aí. Colocar os dados, né, os requisitos de renda, não pode ser superior a 3 salários mínimos, e aí esperar até agosto, quando sai a primeira lista de selecionados, e se o nome do estudante estiver lá, ele continuar no processo seletivo. Muito importante não perder a data, né? Esse financiamento estudantil é muito legal. Nossa, só na minha sala mesmo, na faculdade, quase a maioria era beneficiada pelo FIES, pelo financiamento estudantil, então ajuda bastante gente. E quantas vagas são? 75 mil, nos mais variados cursos. 75 mil vagas, está aí uma ótima oportunidade para você fazer uma universidade. Às vezes a gente pensa, não, vai ser muito difícil, não vou ter condições de pagar, não vou ter condições de levar 4 anos, mas olha, 4 anos passam rápido e com a ajuda do governo federal ainda, com o FIES, você consegue sim terminar a sua universidade. E os radares móveis estão em ruas diferentes todos os dias, pegando no flagra aqueles motoristas que não dirigem dentro do limite de velocidade. Mas você sabia que essa forma de fiscalizar também visa conscientizar os motoristas? Veja na reportagem de Patrícia Staffa. Segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, em 2016, o trânsito em Jacareí matou mais que crime. Dos 783 acidentes registrados, 682 ocorreram em vias municipais. Para reduzir esse índice, uma das medidas para monitorar a velocidade dos veículos da cidade são os radares. O radar móvel tem a função de cobrir a fiscalização de ruas que não têm o radar fixo instalado. Para quê? Principalmente, ou melhor, o único exclusivo foco de preservar a segurança dessa via. Existem já estudos que comprovam que quando o carro passa da velocidade limite, né, que nas ruas internas da cidade passa acima de 50 km por hora, o percentual de fatalidade de uma colisão dele é muito maior. E em Jacareí, infelizmente, nós estamos entre as 15 cidades com o trânsito mais violento do estado de São Paulo. Só em 2016 foram 48 mortos. E então os radares eles têm a função de controlar a velocidade e lembrar o mau motorista que, por escolha própria, optou desrespeitar o limite daquela via, que ele deve respeitar porque aquele limite é medido considerando as dimensões, a largura, o número de pessoas que andam naquela via e a possibilidade de atravessar uma criança, um idoso, uma bicicleta, e ele não ter condição, mesmo freando, de evitar a colisão e às vezes até o óbito, é muito grande. Então, a função do radar é preservar a vida das pessoas que andam na cidade. Segundo dados do Denatran, a multa por excesso de velocidade é a infração que mais cresce no Brasil.
No primeiro semestre, o crescimento foi de 150% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os valores das multas por excesso de velocidade referentes ao ano de 2017 são: ao excederem 20%, R$ 85,00 para a infração média e 4 pontos na carteira. Ao exceder de 20% a 50%, R$ 127,00 para a infração grave e 5 pontos na carteira. Exceder acima de 50%, a infração é considerada gravíssima. R$ 574,00, 7 pontos na carteira, apreensão da mesma e, consequentemente, suspensão do direito de dirigir. Eu acho importante, mas eu acho que muitas vezes eles acabam meio que sendo uma pegadinha, ficando meio escondidos. Eu avalio que é legal mesmo, para prevenir acidente mesmo. Acho que é importante. Importante sim, para prevenir acidente. A velocidade da molecada hoje em Jacareí tá horrível. Tá horrível, a molecada é totalmente imprudente. Então é válido sim, é válido sim. 40 por hora, tem que andar 40 por hora e pronto. Segundo a psicóloga especializada em trânsito Maria Maximiliana, a fiscalização causa desconforto em motoristas que têm um histórico de direção perigosa, mas é uma forma de condicionar esse comportamento para evitar acidentes. Ao passo que as pessoas que têm uma direção perigosa, que gostam de alta velocidade, né, que dirigem de uma forma inadequada, eles ficam mais tensos e mais nervosos, porque eles se sentem assim, observados, se sentem flagrados, né, fazendo alguma coisa de errado. Aí sim muda um pouquinho o comportamento, né? Entra o comportamento de raiva, entra aquela sensação de que ele vai ser punido, que ele pode perder a carteira de motorista, até mais, eu fico analisando assim, pensando, ele não se preocupa com o ato, né, da direção perigosa, que ele pode matar, que ele pode morrer, que ele pode causar algum dano ao outro. Mas o que ele faz? Ele pensa na perda, né? A perda da carteira, no fato de ter que pagar uma multa, né? Então, é muito interessante olhar por esse aspecto. Aí ele exige informação. Por quê? Porque ele vai ter controle naquele perímetro do radar. Depois, a atitude dele vai ser a mesma, né? Ele vai continuar correndo. Então, assim, o que eu penso a respeito do radar é assim, que, na verdade, né, o radar coopera para que tenhamos até um comportamento adequado, né? Que adquiramos assim, o hábito de andar de acordo com a velocidade permitida. Com o argumento de que os radares móveis favorecem a indústria das multas e não têm caráter educativo, o projeto de lei 3340 de 2015, do deputado Antônio Goulart dos Reis, do PSD-SP, quer proibir o uso dos equipamentos por União, estados e municípios. O projeto foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes e agora depende de votação na Comissão de Constituição e Justiça para ser encaminhado ao Senado. Eu acho que é uma lei populista, né? Uma lei que quer jogar para a torcida, quer, ou de repente, vitimizar o mau motorista. Lembrando que esse mau motorista pode ser o causador do homicídio, da morte, até de um familiar desse próprio deputado. Então, assim, eu acho que diminuir as ferramentas de fiscalização é enfraquecer a função do poder público e manter a segurança e a ordem na sociedade. Acho que é uma atitude popularesca, né, infeliz, ao meu ver, um projeto de lei dessa natureza, porque se existe algum tipo de excesso de qualquer agente de trânsito, esse agente deve ser denunciado como qualquer outro servidor público, policial, juiz, promotor, vereador, qualquer agente público que tenha algum excesso, ele deve ser processado e punido por isso. A sempre polêmica questão dos radares móveis. Aqui na Câmara já tivemos diversas discussões. Teve um ex-vereador que entrou várias vezes com pedido de retirada dos radares móveis aqui em Jacareí, mas também não deu certo. Como que vocês se sentem em relação aos radares móveis? Rodrigo estava me contando aqui, Rodrigo é um motorista exemplar. Rodrigo estava falando que ele não diminui quando ele vê o radar móvel. Como é que você faz, Rodrigo? Como eu já levei muita multa, eu tenho bastante medo de levar outras com radares escondidos. Então, quando tem a placa já na rua, eu ando dentro daquele limite, porque eu não sei se tem algum radar escondido ali, né? Então, não quero passar esse risco. Mas eu não sei se os radares móveis são a solução para tudo, principalmente os que ficam escondidos. Porque a Jacareí tem um monte daquelas lombofaixas que já diminuem a velocidade dos carros.
Se tiver o radar, a pessoa que não sabe vai andar depressa na rua do mesmo jeito, né? Uhum. A lombofaixa, ela realmente ela trouxe uma mudança de cultura. Eu acho que essa questão do radar também é uma mudança de cultura. Como você mesmo falou, se o limite de velocidade é 40, é manter 40 por toda a via. Não é manter no 60, chegou na frente do radar, eu piso, passo no radar, depois eu continuo. A gente tem que adquirir essa cultura de manter a velocidade constante. A velocidade é aquela, ponto. Pode vir outro carro atrás, buzinar, mandar sair da frente e tal, mas a gente tem que manter. É uma mudança de cultura manter aquela velocidade constante. E divide muito opiniões, né? E como o Rodrigo falou, a gente acaba sendo educado, né, condicionados a começar a andar na velocidade, né? Então, às vezes, assim, ele precisou levar uma multa para começar a adquirir esse comportamento. Inclusive, as pessoas que deram entrevista pra gente na matéria, as pessoas estavam, né, dirigindo, a gente foi conversar com elas, e a maioria deles já levaram muitas multas também e são a favor dos radares, né? Então, assim, divide muitas opiniões, assim, como a desse deputado, né, que falam que os radares servem como uma indústria da multa, mas eles também servem para conscientizar, né? É isso aí, a gente tem que pensar sempre no coletivo, não ficar só pensando na sua situação de perda de pontos, na sua situação de prejuízo financeiro, mas pensar sempre no bem da população. Bom, como a gente está falando sobre isso, né, então é hora da gente conhecer a localização dos radares móveis aqui em Jacareí. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras, Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira, São Jorge, Malek Assad e Presidente Humberto Castelo Branco. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês e Dom Pedro I, e também nas ruas Bom Jesus, Expedicionário Armando Cavalcante e Tiradentes. A gente tá falando aqui sobre os radares e tal, e o telespectador, o Rod Salles, está falando que retirar radar é vergonhoso. Quem anda dentro da velocidade não leva multa e é simples assim. Então não é retirar o radar para beneficiar aquelas pessoas que não estão andando dentro da velocidade, mas deixar o radar lá e todo mundo andar, que ninguém vai ser prejudicado com a presença dos radares se a pessoa estiver andando certinho. E as férias escolares estão chegando ao fim nesta semana, infelizmente, mas vamos ver se ainda dá para fazer programas ao ar livre. Vamos conferir a previsão do tempo da Clima Tempo. E como já podemos observar, né, sentir na pele aí, as temperaturas vão subir um pouco hoje aqui em Jacareí. A massa de ar frio permanece apenas durante a manhã. E já a partir da hora do almoço, o sol vem forte. A nebulosidade vai estar baixa, assim como a umidade relativa do ar, que vai marcar apenas 29%, deixando o tempo bem seco. Não há previsão de chuva e a mínima fica em 7 graus e máxima atinge os 27. Amanhã, praticamente tudo fica na mesma. Frio durante as primeiras horas do dia e o calor à tarde. A umidade do ar aumenta um pouco e marca 41%, ainda sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 8 graus de mínima e 26 de máxima. A gente está conversando sobre isso já há 2 semanas, né, sobre esse tempo seco e também a mudança brusca de temperatura, né? 8 graus de mínima e 26 de máxima, então acho que é justificável a gente ficar doente, não melhorar nunca, né, Sibeli? Exatamente. Muito quente, muito frio e muito seco, gente. Precisa chover, não chove muito tempo, É muita poeira. Vamos invocar aí a dança da chuva, porque estamos precisando de chuva, a plantação e a nossa saúde agradecem. E em julho, o Rotary Club Empreendedorismo lançou seus 2 primeiros projetos permanentes. O Empreender Beleza, que consiste em arrecadar perucas para doação, e o Olhar Bem, que pretende arrecadar armações de óculos e doá-las à população. Confira mais detalhes. O Rotary Club Empreendedorismo de Jacareí lançou em julho os seus primeiros 2 projetos permanentes, o Olhar Bem e o Empreender Beleza.
Eu estou aqui com a Maria Luciane, que é administradora do Rotary Clube Empreendedorismo aqui de Jacareí, que dará mais detalhes sobre os dois projetos. Tudo bem, Luciane? Fala pra gente do que se tratam esses dois projetos. Então, o Olhar Bem, nosso intuito é arrecadar principalmente armações de óculos para depois fornecer às pessoas que tenham necessidade desse produto. É um projeto que está iniciando agora, nossa ideia é inclusive expandir com a aviação de receitas, com uma ótica que faça parceria com a gente para dar o óculos pronto, mas a princípio só as armações. O Empreender Beleza é para trabalhar principalmente a autoestima de mulheres que estiverem passando por um tratamento de quimioterapia, onde a gente vai fazer workshops a respeito do cuidado com si e também fazer o empréstimo dessas perucas para que ela fique lá mais bonita. E como que as pessoas podem proceder para colaborar enviando as armações e as perucas? Então, nós temos no momento 3 postos de arrecadação. Um é na unidade Kumon Jacareí Centro, outro no Lafarré e na Emanuele Fantasias. Ou com qualquer outro membro do Rotary, e através do telefone 997176829. E quem quiser também adquirir uma armação e as perucas também entram em contato pelos mesmos endereços? Exatamente. Assim, tanto as doações quanto as pessoas que querem usufruir da facilidade do projeto devem nos procurar nesses endereços e telefone. Obrigada, Luciane. Então, relembrando, as doações elas poderão ser feitas nos seguintes endereços: na rua Armando Salles de Oliveira, número 36, na Corneteiro Jesus, 110 e na rua Coronel Carlos Porto, 189, loja 19, ou a qualquer membro do Rotary Clube. Patrícia Staffa para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, esses dois projetos aí muito importantes, o Empreender Beleza e o Olhar Bem, que visam, arrecadar doações para dar para essas pessoas que têm, assim, ou problemas de visão ou que sofreram pelos efeitos colaterais da quimioterapia, Super legal isso, né? Um projeto excelente que vai beneficiar quem já está com problema de autoestima por causa da quimioterapia, perdeu o cabelo ali e já está sofrendo as consequências da doença. O projeto vai resgatar a autoestima das pessoas, ajudar pelo menos no resgate dessa autoestima e ainda também vai contribuir com óculos, para quem precisa, é isso? Exatamente. E a Luciane também estava comentando comigo, a Luciane do Rotary, que esses dois projetos eles estão ainda muito no início, mas como eles são permanentes, eles querem aperfeiçoar muito mais. Então, mais para frente, eles vão organizar workshops para montar as perucas também, com cabelos mesmo, aceitando doações de cabelos para ajudar as pessoas a montarem as perucas. E serão perucas emprestadas, ou seja, as pessoas elas podem adquirir, aprender a usar a peruca, a colocar, e também elas podem trocar no decorrer do tempo, então para mudar o visual também. Olha que legal, tá certo. Às vezes a gente tem tanta armação de óculos, quem usa óculos vai acumulando óculos por aí. Se você não sabe o que fazer com essas armações aí, essas armações de óculos podem ajudar muito outras pessoas que estão precisando de óculos. Sim, além das armações de óculos também, eles falaram que precisam também de convênios, de parcerias com optometristas também, oftalmologistas também. Então, é muito importante também, se alguém aí tiver a oportunidade de colaborar com o Rotary, com um trabalho voluntário, essa é a chance. Bom, então, vamos fazer uma pequena pausa aqui, agradecer a presença do Rodrigo aqui no primeiro bloco com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigada, Rodrigo. Uma boa semana, Rodrigo. E no próximo bloco nós vamos receber o vereador Arildo Batista, do PT, que vai fazer um balanço do seu primeiro semestre aqui na Câmara. Bom dia, Jacareí, volta já. O Bom Dia Jacareí já está de volta e já está aqui conosco o vereador Arildo Batista do PT. Bom dia, vereador, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sibeli, bom dia a todas as pessoas que acompanham a gente aqui pela TV. Vereador, para começar a pergunta, a gente já falou um pouco sobre o balanço do primeiro semestre na última entrevista que o senhor deu aqui. E agora, para o segundo semestre, o senhor vai ter alguma mudança de foco, alguma mudança de ênfase? Quais são os seus planos, seus projetos para o segundo semestre nessa legislatura? Lembrando, recapitulando um pouco, que o primeiro 6 meses a gente, logicamente,
diante de um governo novo, a gente teve todo um respeito, teve toda uma paciência, né? Tendo em vista que um governo novo, obviamente, pessoas novas, pessoas que ainda desconhecem como fazer a máquina funcionar, e logicamente um novo modelo apresentado pelo novo prefeito. E a gente teve esse cuidado de não sermos, apesar de sermos oposição, não sermos uma oposição somente por ser. E buscar realmente estar colaborando, ajudando, inclusive os vereadores novos, né, na construção de políticas, né, que sejam mais interessantes, mais voltadas realmente ao interesse da população. Logicamente que agora, passados esses 6 meses, a gente começa agora a atuar um pouco mais naquilo que é o nosso papel principal, que é a cobrança, que é a fiscalização e, por fim, né, tentar fazer com que bons projetos, né, surjam aqui nessa casa para que tragam realmente benefício para a sociedade. Como que está sendo esse entendimento com o executivo, vereador? Porque passaram vários vereadores aqui que no começo se mostraram claramente de oposição, mas agora eu estou vendo que já não são mais tão oposição, estão se entendendo muito bem com o prefeito. E como que está sendo a sua situação, que é claramente de oposição, a sua, do vereador Luiz Flávio, como que está sendo o entendimento com o prefeito, as conversas, está saindo, como é que está sendo assim, esse entrosamento da oposição com o executivo? As pessoas ainda têm uma cultura de achar que a oposição ela é contra, né? A oposição não necessariamente é o contrário. A oposição ela não faz parte do projeto que está instalado. Quem é da base, obviamente, compõe, né, não só o time, vamos dizer assim, mas também comunga de uma ideia, de um projeto que foi colocado à prova nas eleições e foi o projeto vencedor. A oposição, logicamente, ela era um outro projeto. E diante disso, qual é o papel da oposição? É verificar se aquele projeto, que foi o projeto vencedor, se ele está sendo colocado em prática. E aí cabe a nós, né, porque daí o nosso olhar é muito mais clínico, né? Acho que vocês já ouviram aquela história quando a gente escreve uma redação, você lê 3, 4, 5 vezes e não acha erro, mas quando você passa essa redação para uma outra pessoa, ela encontra alguns erros. Porque é normal que quem esteja participando de um projeto entenda que está tudo certo. E a oposição tem o papel justamente de balizar isso. Então, não é que a gente é contra o projeto da cidade, porque eu acho que tudo aquilo que é bom para a cidade nós temos que estar a favor. Porém, o nosso olhar é um olhar mais clínico, né? Mais detalhado e possivelmente a gente tem a obrigação de, como fiscalizador, de fazer a denúncia. Mas a denúncia aí, né, não é uma denúncia pejorativa. É dizer o seguinte, olha, vocês combinaram uma coisa e não estão praticando. Então, esse é o papel da oposição. Mas, logicamente, que quando as coisas estão correndo bem, ele está se cumprindo aquilo que foi prometido e as coisas estão sendo feitas da forma certa, não tem por que a oposição ficar gritando. Então, por isso que eu digo, a oposição tem que ser uma oposição responsável, porque senão a gente não vai ter uma oposição ajudando a cidade, e sim uma oposição atrapalhando o governo. E quando você atrapalha um governo, você atrapalha a população. Um mandato é diferente do outro, né? Quais estão sendo os maiores desafios desse mandato atual? É lógico que primeiro que a gente veio aí de uma sequência de 16 anos, já havia uma integração, um conhecimento das pessoas que trabalhavam em cada uma das áreas, cada uma das secretarias. Hoje a gente ainda não está acostumado, então a gente às vezes pensa, chega uma demanda, alguma coisa, a gente fala, puxa, mas quem é que está lá hoje? Qual é a pessoa que eu posso procurar? Então é um pouco mais trabalhoso para nós e, logicamente, por não sermos do governo, a gente não é que tem dificuldade, mas demora um pouco mais. Então, às vezes, a gente leva um pouco mais de tempo para poder atender, às vezes, a demanda do munícipe ou conseguir chegar na resposta satisfatória. E esse clima a gente vai se adaptando, né? Antes, por exemplo, eu como vereador da base, tinha liberdade de estar em todas as secretarias, conhecia todo mundo, então a gente chegava lá, era como se a gente fosse da casa, então era muito mais fácil eu perguntar, olha, o que está acontecendo aqui, como é que estão os projetos da saúde, como é que estão os projetos da infraestrutura, da educação. Hoje não é mais assim, a gente chega lá, o pessoal fica assim, olha, a gente meio, apesar de me conhecerem bastante, mas olha, o Arildo não é da base, então cuidado com o que a gente fala para ele. Tem isso é natural. Então a gente sente um pouquinho dessa dificuldade, mas a gente vai se adequando, né? Com o tempo a gente vai acomodando o corpo. Mas você acha importante essa reorganização? Eu acho que o processo administrativo, né, de uma cidade, ele corre o risco de a cada 4 anos, né, nós temos a reeleição, mas ela pode vir de uma sequência, né, de uma sequência de um grupo que administra a cidade, de um projeto que é implantado na cidade. Quando você pega um projeto um pouco diferente,
É claro que até as coisas se acomodarem, eu acho que quem perde um pouco é a própria sociedade. Mas ela ganha também. Ela ganha porque talvez algumas conformidades, né, que para nós, né, para quem governa é conformidade, para outros talvez não. Então quando você faz essa mudança, pode ser que você atinja os objetivos mais rápido, pode ser que você consiga dar uma resposta mais positiva, mais rápida para a sociedade, como também pode ser o contrário, né? A gente sabe de alguns locais, por exemplo, que a gente percebeu que a coisa não foi bem. Por exemplo, mudaram algumas questões, por exemplo, especificamente falando no atendimento, na parte de protocolos e pedidos do munícipe, juntaram toda a parte que era pedido de serviço com a parte econômica, né, de contribuição de taxas e impostos, e a gente percebeu que no começo ali foi um tumulto danado, muita gente, pessoa reclamando do tempo de atendimento. Então era uma coisa que, na minha opinião, estava funcionando bem, o pessoal chegou, quis botar o dedo, para mim meio que azedou um pouco. Mas não era nada gritante, mas as pessoas reclamaram muito. Ainda a gente vai lá, ainda sofre um pouquinho, a gente vê que a demora aumentou muito. Acho que a eficiência ela diminuiu um pouco na questão desse tipo de atendimento. Mas são detalhes que eu acho que eles vão corrigir com o tempo. Agora, vereadora, eu vou tocar agora num assunto até bem delicado, mas eu acho que é uma ótima oportunidade do senhor poder falar isso para a população. O senhor sofreu uma punição da Justiça em relação enquanto o senhor era presidente, em relação a 3 cargos comissionados, que ano passado deveriam, no entender da Justiça, esses 3 cargos eles não estavam nos conformes, esses 3 cargos deveriam ter sido exonerados de imediato, mas o senhor manteve esses 3 cargos aqui. E por causa disso teve toda uma punição que ainda vai ser cumprida, mas eu acho que é uma ótima oportunidade de o senhor poder justamente explicar porque é uma história longa, tem vários meandros. Sim, aí. Então muito dela. Isso, então agora é o seu tempo para poder falar o que aconteceu. Até acho bacana com a forma como você colocou, Cibele, né? Uma punição, né? Às vezes o pessoal usou aí um termo meio forte, condenado, né? Parece que... Primeiro que as pessoas precisam entender que no exercício da função de presidente, nós somos responsáveis por todos os atos da Câmara, inclusive dos funcionários efetivos, né? Quer dizer, se houver um erro, mesmo que não seja por má fé, mas um erro que é normal, né? Como aconteceu, o sistema ele entende que o responsável é o presidente da Câmara. Eu acho um pouco exagerado, mas esse é um risco, é um preço que se paga por, às vezes, né, tomar à frente essa decisão de administrar a Câmara Municipal, porque além de ser vereador, você também tem que ser o administrador. O que aconteceu é que houve uma ação, né, da Promotoria Pública em função de uma denúncia. E o que nos deixa muito chateados, muito preocupados, uma denúncia anônima, né, nós tentamos achar a pessoa, tentar identificar quem era aquela pessoa, por que ela estava fazendo aquilo. Porque, curiosamente, nós fizemos uma alteração na lei, e aí as pessoas precisam entender como é que funciona o processo legislativo. Nós tínhamos 2 leis. Uma lei nova, que ditava toda uma reestruturação da Câmara, e uma outra lei onde ela era uma espécie de um apêndice dessa lei. Então, quando você buscava uma referência na lei nova, você tinha que ir nesse apêndice. Isso era meio complicado. E aí, como sugestão dos próprios profissionais aqui, efetivos da casa, eles disseram, vamos juntar tudo isso numa única lei para que a gente facilite. Quando isso juntou numa lei, tornou-se uma nova lei. Só a numeração, mas ela não mudou nada. Inclusive, né, o presidente anterior ele disse que eu mudei a lei. Eu falei, não, nós fizemos uma lei nova e por força do mecanismo ela se transformou em uma lei nova, mas é a mesma lei. Eu não criei cargo nenhum, eram os mesmos cargos que tinham na gestão anterior. E aí, curiosamente, essa denúncia foi acatada, dizendo que os cargos eram inconstitucionais. Bom, para nós já foi algo preocupante, parece mais uma perseguição. Mas em função disso, nós temos uma estrutura jurídica nessa casa que decidiu recorrer, vamos dizer, dessa determinação. E aí, nesse recurso, nós aguardamos até que fosse julgado. Assim que foi julgado, isso decorreu acho que mais ou menos uns 60 dias, 2 meses, assim que saiu a sentença final, nós tomamos as devidas providências e exoneramos os ocupantes desses cargos. Então, mas um promotor daqui da cidade, ele entendeu isso como uma desobediência. E ele entrou com uma ação querendo que vamos dizer, o município, o estado, fosse ressarcido um valor absurdo, né? Ou então que eu
compensasse isso através de horas para uma entidade. Obviamente que eu opto por fazer isso, afinal de contas, mesmo eu entendendo que não era justo, né? Eu não havia cometido nenhum, vamos dizer, ato ilegal, mas justiça, ordem judicial, a gente não questiona, a gente cumpre, né? Eu, obviamente, optei por isso, que eu acho também uma forma nobre da gente estar colaborando aí com as entidades da nossa cidade. Certo, então, só para lembrar, essa punição seriam 100 horas de trabalho voluntário em alguma entidade da cidade. Perfeito. E essa entidade já foi escolhida? Nós estamos aguardando ainda a definição da justiça, obviamente, eles têm uma lista, né? Nós conversamos com uma delas e estamos aguardando se efetivamente será possível que eu vá prestar serviço nessa entidade. Tá, ok. Explicada então a situação aqui da punição em relação aos cargos administrativos aqui da Câmara Municipal. E vamos falar agora um pouco, acredito que a entidade que vai ser beneficiada é uma entidade que trabalha com pessoas idosas. Já me falaram alguma coisa sobre isso e a gente vai falar sobre a população idosa mesmo. A população idosa está crescendo de acordo com o índice de envelhecimento que é medido a cada ano. Mas será que existem políticas públicas adequadas para essa faixa etária? Vamos acompanhar essa reportagem de Daniela Santos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2050 o número de idosos no Brasil deve triplicar, podendo chegar a 30% da população. Enquanto no restante do mundo, este índice deverá duplicar e nesta mesma tendência, a parcela dos chamados mais experientes deverá ser maior que a de crianças. Ou seja, a população está envelhecendo. Descobertas de novos recursos em benefício da saúde e talvez a conscientização das pessoas por uma vida mais saudável são fatores que podem estar relacionados ao aumento na estimativa de vida. Em Jacareí, o índice de envelhecimento dos cidadãos, que é a relação entre número de idosos e pessoas jovens, apontou um percentual crescente, que está em 64,48%, com base no último censo, em 2015, de acordo com a Fundação SEAD. Mas será que as políticas públicas, que na teoria são direcionadas àqueles de maior idade, estão atendendo a todos? O presidente do Conselho Municipal do Idoso, Adilson Domiciano, disse que uma das tarefas da instituição é aplicar um fórum itinerante com informações de diferentes segmentos nos bairros mais distantes. A nossa proposta é retomar a realização dos fóruns itinerantes. Nós fizemos isso em uma época, depois paramos por dificuldade, por falta de amparo. Nós queremos ir lá para o São Silvestre, Parque Meia Lua, Esperança, Nova Jacareí, enfim, Cidade Salvador. A gente observa que as pessoas estão desinformadas. Recentemente nós fizemos um fórum, uma reunião, né, com um grupo de idosos na Cidade Salvador, através do CRAS, e percebemos a desinformação. Eles sabem das leis, não sabem dos direitos. Eles sabem que existe um estatuto, mas não conhecem o conteúdo. João Carlos Jacob é gestor de um lar que cuida de mais de 40 idosos aqui na cidade. Para mantê-los hospedados, os moradores contribuem com 70% de seus benefícios de aposentadoria e com doações de terceiros. Ele também destaca as principais dificuldades enfrentadas por esta faixa etária. Nós começamos a funcionar em 1995, com 3 idosos. A nossa aposentadoria no Brasil, francamente, é um lixo. Porque o camarada não consegue viver com o salário mínimo. E onde que ele tem que ir? Para um abrigo. Não está nem um pouco preparado. O Brasil não está preparado. Jacareí não está preparado. Eu espero que esses novos governantes que estão entrando aí, eles assumam isso mesmo. Porque você vê, hoje um idoso... A gente, para andar na rua, eu também sou idoso. A gente, para andar na rua, você precisa ver muito bem onde você pisa, porque você pode cair. As calçadas são tremendamente deficientes aqui. Falta de respeito e problema na aposentadoria são uma das questões que a população idosa convive constantemente. Mas o que será que os munícipes jacarienses acham? Que a cidade está preparada para esta crescente da população da terceira idade?
Não, eu creio que ele não está, que Jacareí não está preparado como muitas cidades, né? Eu acho que em geral não estão preparados, né? Porque principalmente Jacareí, as calçadas, as ruas para o idoso andar é muito difícil, né? Outro dia mesmo eu falei para o meu marido, nós precisamos morar numa cidade mais assim, tranquila, o movimento das ruas, então não está preparado. Falta muitas coisas ainda para chegar ao ponto de atender a população idosa, né? E quais são esses pontos cruciais? A gente vê muito falta, né, de passarela assim no asfalto, né, para eles próprios estar circulando melhor, né, com mais segurança, né? Eu acredito que ainda falta um pouco de acessibilidade, né? Você vê o acesso, até mesmo as faixas de pedestre, né? Até algumas sinalizações dificultam um pouco para o idoso, né? De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, um levantamento fotográfico está sendo realizado por toda a cidade a fim de identificar problemas e, consequentemente, haverá um processo de recuperação das calçadas, começando pelos prédios públicos. Mas o secretário da pasta, Edinho Guedes, afirma que existem limitações físicas e localidades onde não é possível interferir. Infelizmente, pelo crescimento sem planejamento ou sem conhecimentos das regras de acessibilidade de séculos atrás, né, Jacareí data de 1600, então do século de 1600, né, então a gente precisa ter esse cuidado de saber o que é possível e o que não é possível fazer. Já com relação à distribuição de remédios na rede pública, a Prefeitura comunicou que os mais solicitados são aqueles para tratamento de diabetes, hipertensão e colesterol. Nós iniciamos o ano realmente com um problema sério com relação aos estoques de medicamentos no município, né? Tínhamos prateleiras vazias praticamente e iniciamos um trabalho árduo para poder repor essa medicação nas prateleiras e poder atender a toda a população que assim necessitasse. Então hoje nós estamos com mais de 90% dos estoques repostos nas prateleiras, nas unidades básicas de saúde. A gente fala aqui quando a gente fala de melhoria da qualidade de vida da terceira idade, muito se fala de acessibilidade, calçada, corrimão, buraco, mas a melhoria da qualidade de vida, pensando principalmente a longo prazo, envolve muito mais do que isso, não é, vereadores? Envolve todo o sistema de saúde, envolve sistemas de lazer. O que o senhor tem para falar sobre isso? Falou muito bem. O idoso, obviamente, ele é um jovem que perde as suas facilidades, né? Então, com as dificuldades, você precisa, obviamente, adaptar tudo. Inclusive, não só a questão da mobilidade, que eu acho que é um papel importante, né? Mas e as pessoas que precisam de lazer, precisam de atenção, precisam de continuar a vida, né? A gente até brinca que hoje a terceira idade é a melhor idade. E para ser a melhor idade, você precisa oferecer realmente condições para que essas pessoas tenham essa possibilidade, porque senão eles ficam virando mais um problema, né? As pessoas vão segregando, né, o idoso como se essas pessoas não fizessem parte da nossa sociedade. Se lembrarmos, né, que na verdade se nós estamos aqui é justamente por conta deles. Nós somos fruto de tudo aquilo que eles deixaram como herança para nós. Mas é um problema, é um desafio muito grande para o poder público, tendo em vista que hoje se cria uma rede muito grande, né, para que seja assistida pelo poder público. E me parece-me que, ultimamente, o poder econômico vai na linha justamente oposta, onde prega um Estado, né, um Estado mínimo, onde o Estado tem que se preocupar com algumas coisas e as outras tem que ficar meio que a Deus dará, ou seja, a sociedade cuide. E isso é um problema, né? Nós defendemos, por exemplo, né, o nosso partido, ele tem uma ideologia muito voltada à questão da participação do Estado na vida das pessoas, né? Você pegando desde do recém-nascido até, né, o último momento do cidadão. Mas a gente percebe que isso não está acontecendo, né? E os municípios que são, no caso, né, o ente federado que, talvez, na minha opinião, né, tem a maior dificuldade, porque ele fica com todos os problemas da sociedade, porque a pessoa, a gente diz, a pessoa não mora no país, não mora no estado, ela mora na cidade, ela mora no bairro, né? Então, por isso que o vereador e o prefeito são sempre os políticos mais cobrados,
porque são eles que estão no dia a dia com as pessoas. E o município tem sempre essa dificuldade, porque é onde ela tem menos recursos, porque os grandes impostos são cobrados pelo governo federal e pelo governo estadual, o município fica com o mínimo possível, mas fica com a maior parte dos problemas, né? São as creches, são as escolas, são os espaços para cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, que às vezes, né, não são assistidas pelos próprios pais. E o idoso acaba sendo, né, aquele que você olha, puxa, mas o idoso já teve a sua oportunidade, acaba ficando em segundo plano. E a gente não pode tratar da coisa dessa forma. Eu acho muito importante que o Adilson, inclusive mandar um abraço para ele, trabalho muito bacana que ele faz junto com outras pessoas, defendendo realmente essa causa, quando ele fala dos fóruns, né, porque esses fóruns têm uma força muito grande, porque eles vão atravessando os diversos níveis, né, para poder chegar até no governo federal, para que se crie uma política, né, mas uma política também abastecida por recursos, porque senão você cria política, né? Você tem um estatuto hoje, como tem da criança, como tem do idoso, muito bonito na teoria, né? Mas quando você tenta colocar ele em prática, é impossível. Não vai longe, né? Você pega a Constituição brasileira, né? Todo cidadão tem direito à moradia, tem direito à saúde, mas na prática a gente não tem isso. Por quê? Porque não é possível, né, da forma como hoje se conduz a política de modo geral no mundo, né, voltada sempre para o capital, sempre dando mais prioridade para o ganho do que do investimento no social, a gente vai caminhando, como eu disse, na mão contrária. E logicamente que esses segmentos vão ficando prejudicados. Isso aí. Seu Adilson Domiciano sempre lutando em prol da defesa aí do pessoal da melhor idade. Um dia, quando a gente estiver na melhor idade, a gente vai lembrar do seu Adilson e vai agradecer ele pela luta que ele está tendo hoje, já avisando o pessoal que está caminhando para essa grande faixa da população que vai ser a população idosa daqui para frente. E confira agora todos os detalhes que aconteceram no final de semana do esporte com a agenda esportiva de Daniela Santos. Olá, tudo bem? Tá começando mais uma agenda esportiva. E o fim de semana foi proveitoso para diferentes categorias de rugby aqui da cidade. O Jacareí aproveitou o adiamento da 4ª rodada do Super 8 e realizou amistosos em parceria com o vizinho São José dos Campos. As categorias que participaram foram feminino M16 e M19 e masculino M15, M17, M19 e adulto. Quanto ao adiamento da rodada do Super 8, o Jacareí volta em campo para enfrentar o Pasté, lá em São Paulo, no próximo dia 5 de agosto. E sem jogos oficiais por um tempo, o time de handebol feminino de Jacareí está treinando de forma intensa para enfrentar o Santo André pela Copa Paulista, no dia 5 de agosto. O jogo vai ser fora de casa. E pelo torneio Jacarezão de Futebol 2017, tiveram 4 jogos no domingão. Vila Garcia e Família Nova Jacareí empataram em 1-1. Já o Real Esporte Clube goleou o Cantareira por 4-0. O Parque Meia Lua venceu o União Paraíso por 2-1. E o Campo Grande venceu bem o Junqueira pelo placar de 5-0. O jogo entre Clube Atlético Fúria e Jardim das Indústrias não aconteceu porque, segundo a federação, o Clube Atlético Fúria não cumpriu com as obrigações contratuais do regulamento e perdeu a partida por 3-0, conforme manda as regras da competição. E atletas do Taekwondo estão treinando pesado para a seletiva para a Copa do Brasil, que vai acontecer em agosto. Até o momento, estão garantidos no torneio o Rafael Cardoso, que é irmão da Sofia Cardoso, que vai nos representar no Pan-Americano, o Luiz Felipe e o Matheus Moreira. E já atletas do judô aqui da cidade estão se preparando para disputar a Copa Judô Campos do Jordão, que vai acontecer no fim de julho e terá a participação de cerca de 30 atletas, tanto masculino quanto feminino. A competição serve como uma espécie de preparação para a Copa Rio Internacional, que vai ser disputada em setembro, lá no Rio de Janeiro. E a agenda esportiva fica por aqui. Ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau! Obrigada, Daniela. Então, só para lembrar, né, o pessoal de casa, que nós estamos ao vivo pelo Facebook, que dá a oportunidade de vocês interagirem, mandarem suas perguntas para cá. Estamos com... Agora, eu queria mandar um abraço para Cris Fidelis, que mandou agora um bem-vindo, Rodrigo Romero, que estava aqui com a gente no primeiro bloco. O Wagner Ferreira Alves, que também acompanha a gente todos os dias aqui, a gente sempre observa. O Fênix, o Rod Salles,
Jorge Martins do Prado, que mandou um bom dia, Jorge. O João Paulo Machado, que como a gente estava conversando aqui sobre o papel da oposição, né, ele falou que o papel da oposição é fundamental. É de fundamental importância para proporcionar uma legislação eficiente e plena. Ele é da situação, mas sempre admirará uma oposição inteligente. O Heberson da Silva Souza também está falando que assiste todos os dias a TV Câmara Jacareí. Obrigada, Heberson. O Haroldo Mozart entrou aqui também, mandou um grande abraço. E agora, né, muito obrigada a todos. É hora de conferir as oportunidades de trabalho no PAT, no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. E aí a gente tem uma vaga para arte finalista, uma vaga para oficial de serviços gerais e 4 vagas para açougueiro. Lembrando que o PAT, ele fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Muito bem, a gente também vai falar sobre o aumento dos combustíveis que pegou todo mundo de surpresa. A tosse já passou aí, gente, já bebi minha água. E veja a repercussão de mais esse aumento de imposto proposto pelo governo federal. Confira com a matéria da Rede. O aumento do imposto PIS/COFINS para gasolina, diesel e etanol deve ajudar o governo federal a fechar as contas deste ano. A ideia é conter o orçamento em quase 6 bilhões de reais. Ao todo, a arrecadação deve render mais de 10 bilhões aos cofres públicos, o que deve ser suficiente para evitar um rombo. A alíquota da gasolina foi a que mais subiu. Passou de 38 centavos para 79 centavos, um aumento de 41 centavos. Alguns postos do Rio de Janeiro já começaram a repassar o novo preço aos consumidores. Já tem aumento até de 50 centavos. Ou mais. 55 centavos que eu vi hoje no rádio. Em média, é 40 centavos, que seria o aumento que o governo está repassando para os postos de gasolina para as distribuidoras. Por causa da crise, o Roberto compartilha carona com os amigos para economizar. Mas com a gasolina mais cara, até o rateio pode ficar mais difícil. Vai ser mais difícil. Só de ônibus agora. Só de ônibus, vai ficar mais barato. O aumento dos impostos sobre os combustíveis também foi criticado por empresas e indústrias. O sistema Firjan defende que, além de um teto para os gastos, o governo também precisa de um limite para os tributos. A Federação das Indústrias defende a reforma da Previdência e acredita que, com o aumento das alíquotas, mais empresas podem encerrar as atividades por causa da crise. As contas do governo não andam boas, né? O governo precisa arrecadar rapidamente para dar conta de suas despesas, né? Despesas que são essenciais. Então, se isso não acontecer rápido, né, a situação fiscal piora. Então, uma medida para contornar um pouco esse problema fiscal é você aumentar imposto. Esse é o preço que a gente tem que pagar para tentar fazer com que a economia reaja no menor prazo possível. Muito bem, a gente continua aqui em entrevista com o vereador Arildo Batista. Vereador, a gente está vivendo dias aí de Operação Lava Jato, a gente teve a recente condenação aí do ex-presidente Lula, e eu queria saber aqui no nível municipal, se o senhor sente que existe assim uma certa, de repente até uma certa caça às bruxas em relação a vocês que são do PT, em termos de desconfiança em todos, nos atos administrativos passados, foram 16 anos de governo, o senhor sente que existe uma certa desconfiança, tipo, por onde o PT passou, deve ter deixado rastros de irregularidades, deve ter, alguma coisa deve ter acontecido nesse meio. E o senhor sente que existe desconfiança por parte até talvez da opinião pública ou por parte do governo atual em relação à administração passada pelo fato de vocês serem do PT? Sem dúvida. Acho que nos últimos 2 anos, a massificação das informações trabalhadas, obviamente, com um objetivo, ela tende a criar na cabeça do cidadão uma imagem. E aí é como você trabalha essa informação. Eu não culpo, né? Não dá para culpar as pessoas, porque nós sabemos que quem vive a política, obviamente, tem uma visão diferente do cidadão comum, que acompanha somente aquilo que tá vendo. Como nós sabemos que o nosso sistema de comunicação ele massifica
uma coisa e isso acaba, sabe aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade. O que eu quero dizer é que existe um processo no Brasil e ele tem um objetivo muito claro, né? E eu acho que hoje as pessoas percebem, né? E outros sentem, né? Uns percebem, quem é que percebe? Quem vive a política. Sabe o que foi o movimento, quando começou a história da corrupção, convidou o pessoal para ir para a rua. Na verdade, era um pano de fundo, né? Para poder chegar num objetivo que é o que está acontecendo hoje. E as pessoas sentem. A própria matéria aí mostrou o aumento do combustível. Se o país está indo bem, a gente verificou aí que o presidente disse que o Brasil estava nos trilhos, de repente dá um aumento desse no combustível, e a gente sabe que quando você aumenta o preço do combustível, você aumenta toda uma cadeia e isso vai impactar direto no orçamento, né, do cidadão ou da dona de casa, como se diz. E as pessoas não conseguem, que não estão dentro da política, não conseguem perceber essa história. E no caso do PT, eu sempre tenho muito cuidado em dizer isso, o PT ele foi criminalizado de uma forma muito intensa, porque tinha-se, logicamente, um objetivo por trás disso. E isso não é bom para o processo político, porque nós sabemos que, até foi falado, né, uma pessoa comentou, o papel da oposição é importante. A diversidade de ideias, de opiniões, elas são importantes para você construir uma sociedade melhor. Mas quando você ataca de frente um partido do porte do PT, da forma como foi feita, e ficou na cabeça, no imaginário das pessoas mais simples, que tudo de ruim no país era por conta do PT, dá a impressão que assim, então você tira o PT do poder, resolve seus problemas. E é o que você está vendo justamente o contrário, né? Tirou-se o PT e viu que ficou pior, né? O tipo de pessoas que assumiram hoje a direção do nosso país são as pessoas que são as piores pessoas que a gente poderia ter no poder, porque eles já vêm de muitos anos, né, de muito tempo, desde o tempo dos tempos da ditadura, né, se apossando do nosso país de uma forma bastante incisiva, né, e realmente fazendo com que o país passe por essa situação de um país com a potência de riquezas que nós temos. O país hoje está dependente de novo do capital estrangeiro, coisa que o PT conseguiu acabar com a dependência do FMI. Mas não vamos entrar muito em detalhes, vamos falar da questão local. Logicamente, que quando você massificou essa ideia de que todo mundo do PT não presta, isso afeta diretamente a nós. E nós sentimos isso na gestão passada, quando, logicamente, alguns opositores nossos se aproveitaram, né, das matérias de jornais, que eram, a cada 5 minutos você tinha uma matéria falando que era do PT, era do PT, era do PT, parecia que só do PT era o problema. E aí isso refletia diretamente em nós. E a eleição para nós foi um balizador muito grande. As pessoas diziam claramente, não, olha, gosto de você, gosto do seu trabalho, mas você é do PT, eu não vou votar. Como se o partido tivesse responsabilidade pelos atos de algumas pessoas que compõem o partido. Mas quando é um elemento de um outro partido, parece que o problema não pega, né? Nós tivemos aí o caso do Aécio Neves, a gente já sabe que o José Serra, a gente sabe da história do Mensalão, que o Eduardo Azeredo, que é senador do PSDB de Minas, ele é o pai do Mensalão, está indo para 12 anos esse processo e ninguém julga. Então, dizer que não existe uma perseguição seria muito inocente, né? E a própria população já percebeu isso. Porque quando é do PSDB, quando é do PMDB, as coisas demoram mais. Mas quando é do PT, rapidinho, não precisa ter prova, basta o juiz achar que, não, eu tenho convicção que é isso, a minha opinião é essa aqui, porque parece que é isso, então vale a minha opinião. Isso está orquestrado. É claro que pode parecer choro de perdedor, mas nós não nos consideramos perdedores, porque acho que a gente tem todo uma história, né, que por mais que se critique o PT pelos erros que cometeu, mas eu acho que o PT fez para o país, né, principalmente nos primeiros 8 anos do presidente Lula, eu acho que aquele pessoal que recebeu, né, realmente a mudança, jamais vai esquecer. Basta ver o Lula com toda a mídia macetando ele, batendo nele, né? Falando que ele é ladrão, que ele roubou e foi acusado. Olha a popularidade que esse presidente tem. Porque a população sabe que o Lula não é isso, né? A população sabe que o que está havendo é uma perseguição no nosso país em cima do Lula, que é talvez a principal figura das próximas eleições para presidente. Mas enfim, são coisas que a história vai contar, né? Porque agora tudo que se faz
parece-me que é só discurso. Então a gente, infelizmente, vai ter que esperar passar o tempo, né, para que as pessoas venham a saber, né, qual foi a verdade que aconteceu. Pode até ser que eu esteja errado, mas eu duvido que possa dizer também no futuro que era só o PT que tinha culpa, né? Que nós sabemos que o processo que se instalou de corrupção no país é um processo antigo, que vem desde o tempo da ditadura. É que no tempo da ditadura você não tinha a liberdade que vocês têm aqui tá hoje, da gente estar conversando. Ai de nós, naquela época, a gente fizesse um comentário desse do governo. A gente ia preso, já tinha uma polícia ali fora, né? As pessoas não sabem disso. Hoje existe uma liberdade, você pode falar, você pode vir na presença das pessoas falar, pode ser verdade, pode ser mentira, enfim. É o processo democrático. Então eu fico muito, muito tranquilo com relação a isso, acho que o pior já passou, eu acho que as coisas agora estão começando a acontecer, vão demorar um pouquinho mais, mas as pessoas vão compreender. As críticas em relação a vocês, que são do PT, diminuíram? Diminuiu bastante, as pessoas hoje já nos respeitam mais, né? Já falam, puxa vida, né? A gente achava que não é bem assim, ó, tá vendo aí, ó, o negócio ficou pior. Nós fomos enganados, né? Até a gente brinca, né? Por que as pessoas não vão para a rua hoje? Porque as pessoas se sentiram enganadas. Quando foram convocados pela Rede Globo, né? Desculpa falar o nome da emissora, mas é ela que manipula, né, a cabeça do cidadão, quando convida as pessoas para ir para a rua protestar por uma coisa, quando na verdade o objetivo é outro. E eles viram que eles foram enganados, que eles foram para a rua contra a corrupção e o país hoje está envolvido muito mais ainda em corrupção, em pleno exercício do atual presidente. Então, como é que esse cidadão fala, puxa vida, eu vou de novo para a rua? Não vou. Então, a gente viu que as pessoas hoje, ninguém bate panela mais, né? Você reparou que ninguém bate panela, ninguém reclama, ninguém mostra o pato amarelo. Por quê? Porque ficaram envergonhados, porque se sentiram extremamente enganados. E hoje estão não só pagando, como estão também sentindo. Como eu falei, quando você aumenta o combustível, você pode ter certeza, né? Que a dona de casa, daqui uns 15 dias, vai sentir a hora que ela for no supermercado, que ela for no mercadinho, que ela for comprar o gás, né? Ela vai falar, puxa vida, né? O negócio tá ruim, mas conseguiu ficar pior. Tá certo, o Bom Dia Jacareí termina por aqui, fique com a nossa programação e acompanhe as nossas redes sociais. Daqui a pouco, ao meio-dia, tem reprise. E você que não consegue nos acompanhar ao longo do dia, às 11 da noite você pode rever esse programa, além, é claro, do nosso canal no YouTube, que vai ter o Bom Dia Jacareí de hoje todinho lá para você assistir ele de maneira integral. Confira a nossa programação no youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigada, vereador, pela sua presença. Alguma última palavra para os nossos telespectadores? Não, quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Patrícia, você, Sibeli, né? Toda a técnica aí que faz esse trabalho maravilhoso, levando notícias, né, daqui da nossa cidade, da nossa região, para que as pessoas possam ficar inteiradas, né? Acho que a TV faz um grande bem para a população de Jacareí. Então, parabéns a vocês pelo trabalho. E hoje, às 8 da noite, tem estreia do programa TV Câmara Entrevista com o tema Proteção Animal e Posse Consciente. Veja o convite. Olá, bom dia, sou o vereador Arildo Batista, estarei daqui a pouco com você conversando a respeito do assunto proteção animal. Se você que curte aí os temas importantes da nossa cidade de Jacareí, não perca essa oportunidade. Conto com a sua participação. Bom dia, eu sou Joelma, eu sou gerente de trabalho comunitário de proteção animal. Convidamos todos é um tema muito importante, né, proteção animal, e uma coisa que está sendo inserida nessa novo trabalho dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Então, esperamos a participação de todos, né, e contamos que a população se envolva cada vez mais com esse tema que é muito importante para a nossa cidade. É isso aí, amanhã não se esqueça, tem o Bom Dia Jacareí, também às quartas-feiras durante esse mês de julho. Amanhã nós vamos trazer o vereador Rodrigo Salomão, que vai estar falando ali sobre um balanço de tudo que ele fez no primeiro semestre e qual vai ser a diretriz dele para o segundo semestre. E não se esqueça, as sessões ordinárias vão retornar apenas dia 2 de agosto e nós vamos estar aqui para transmitir ela integralmente para você. E vamos falar sobre a cláusula anticorrupção também amanhã e sobre um problema que a Cruz Vermelha está sofrendo desde 2013. Se você ficou curioso, nos acompanhe amanhã às 9 horas da manhã, o Bom Dia Jacareí. Eu te vejo amanhã, até lá.